no canal Professor Rogério. Não esquece de deixar o seu like, deixar aí seu comentário, que eu vou estar observando também, tá, pessoal? É muito importante a participação de vocês para todos nós. O meu interesse é que essa live esteja aí em torno de 1 hora, mas que, se caso puder arrastar um pouquinho, nós arrastamos mais um pouquinho. Agora já são 3 pessoas aqui na live comigo. E já entrando aqui no Facebook, nós já começamos a conversar também, porque muita gente me aguarda no Facebook Rogério Manas, tá bom? Ver solicitação. Tá. Acenar. Ô, Deolane, tudo bem? Como é que você está? Nossa, é um prazer sempre estar contigo aqui, tá bom? Conecte para a transmissão ao vivo. Eu não sei o que está acontecendo, por que aqui não conseguiu. Agora sim, agora estou ao vivo também para o Facebook, ok? Transmitir ao vivo do Facebook. Mais pessoas conosco aí também, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, agora estou aqui também no Facebook, ok? Facebook, Rogério, expandir o vídeo, Rogério, aqui está Rogério Manas, tá bom? Deixa eu ir lá então. Pessoal, vocês viram aí na chamada, e o meu maior intuito aqui é justamente conversar com vocês, trazer algumas situações que vem acontecendo dentro dos nossos conhecimentos, das pessoas que vêm nos procurando para falar sobre alguns temas. E esses temas envolvem, claro, algumas situações que estão acontecendo aí no nosso país, aí no nosso, vamos assim dizer, em todas as partes do mundo a qual nós conhecemos, sobre criança que muitas vezes estão sendo agredidas dentro da sala de aula, crianças TEA. Claro que você já deve me conhecer, professor Rogério Melo. Eu faço sempre o trabalho voltado no canal Professor Rogério Melo, até quero te convidar para se inscrever no canal. Agora também com esse conteúdo no TikTok e no Instagram. Por quê? Porque sempre nós temos pessoas que estão conversando conosco, estão nos perguntando, estão sempre participando conosco sobre a questão da agressão. Porque muitas vezes as agressões estão acontecendo a crianças autistas. Vou começar essa live bem devagar, assim, aos poucos, que muita gente acabaram de me mandar aqui, estou com o WhatsApp ligado, muitas pessoas também estão me falando que estão compartilhando. Então eu vou começar devagarzinho só para dar umas dicas para vocês. Houve uma certa cidade americana onde uma criança autista, né, um jovem, um adolescente autista, ele estava ali com uma faca na mão. Ele estava ali em crise, estava se debatendo. E essa pessoa, a avó, ali na hora da pressa, na hora de não saber o que fazer, porque realmente a pessoa não sabe o que fazer, neste momento não é simples assim para aquelas pessoas que às vezes não têm, às vezes, conhecimento. Boa noite, sou o TDE da escola Ruth. Ah, verdade. Ô, Deolane, sim, eu te vi aqui, eu conheci você. Inclusive, conheci ela pessoalmente. Nossa, uma simpatia de pessoa. Muito obrigado por estar na live. Parabéns pelo trabalho com a criança que ela vem fazendo ali na escola Ruth. Maravilhoso trabalho. Então, e aí o que é que acontece? Aquela pessoa, aquela avó, chamou alguns federais, alguns policiais, vamos assim dizer, e esses policiais, eles foram chamados para conversar com aquela criança, ver o que estava acontecendo. Por quê? Nós sabemos, já de conhecimento, que o autismo, o transtorno do espectro autista, agora até alertando alguns que já nós temos o DSM, que vem com mais algum que é preciso, que são necessárias e interessantes, para que a criança, para que a pessoa
Tá reconectando aqui, pessoal, tá reconectando aí também, não sei, aqui pedi para reconectar, tá? Está reconectando. Para que a criança pudesse ser contida. E aí o que que acontece? Aqueles federais chegaram lá na casa daquela senhora, sem saber o que estava acontecendo, até porque acreditava que era uma crise de esquizofrenia, uma crise que a criança poderia estar passando. E nesse momento, eles começaram a tentar verbalizar com a criança, conversar da forma que eles achavam que poderia ser a forma mais adequada. Pessoal aí do Instagram, por favor, não saia, deu uma quedinha, mas já voltou. João Batista conosco aqui, seja bem-vindo, João Batista, muito obrigado pela participação, tá? E aí, muitas dessas, aquele pessoal sem saber o que fazer, o que eles realmente fizeram? Eles chegaram e começaram a conversar com a criança, dar atenção e falar com ela, para com isso, não sei o quê. E o que você não se deve fazer com uma criança em crise, um autista. Você chega ali para conversar com ele, você pode até conversar depois, mas naquele momento não é o ideal, não é o correto de você fazer. Por quê? Porque ele já está ali com uma sobrecarga muito grande, ele já está, boa noite, professor Rogério, boa noite, seja bem-vindo. Deixa o seu nome aí, por favor, só para nós darmos uma boa noite para você, tá bom? E aí, aquela pessoa chegou naquela hora com todas saudades do Senhor. Oh, obrigado, saudades também. Quem que é? É o David Arkley? Será que é ele? Seja bem-vindo, David. Eu acho que é assim. E aí aquela criança em crise, Suzy, seja bem-vinda. David, um abraço, David. Saudades também. Começaram a dar muita atenção para aquela criança em crise. Começaram a falar, olha, para com isso, você está querendo agredir sua mãe, para com essa faca, tira essa faca da mão. E o menino ficou mais agressivo e veio para cima do policial, gente. Ele estava em crise, uma criança autista. E o policial simplesmente abateu aquela criança, matou aquela criança. Então, o que que acontece? Deonice enviou uma solicitação para participar ao vivo, Deonice? Tá bom, Deonice, agora eu libero para você. Você quer participar também? Quer falar comigo? Tá bom, eu mando para você sim, tá? E aí o que aconteceu? Aquela criança foi abatida, foi morta. Então, a nossa intenção, eu até segurei alguns dias para não chegar neste assunto, porque muitas pessoas começaram a me perguntar, professor, vamos conversar, vamos ver o que que a gente pode fazer, qual que seria a sugestão, devido a alguns fatos, inclusive na culminância de um professor dar 2 socos no rosto da criança em Mato Grosso, chegando a quebrar o nariz do menino, aquela criança autista. Então, aqui no canal Professor Rogério Melo, você deve ter visto, você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, alguns, né, até me pediram, uns, fala no Facebook, fala no YouTube, fala no Instagram, um tem Facebook, não tem Instagram, um tem YouTube, mas não tem Facebook, e assim vai. E aí o que que acontece? Aquele professor, ele deu 2 socos naquela criança, dizendo que aquela criança era agressiva, tinha pego a cadeira, foi para cima dos colegas, tentou machucar os colegas e ele tentou conter aquela criança, usou essa palavra, e conteve aquela criança na base do soco, dando um soco no nariz da criança. Pessoal, a pergunta é, essa criança, será que ela ainda terá motivação para ir para uma sala de aula? Este professor, qual será o futuro deste professor agora em diante? Como que ele vai se portar? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai encarar uma sala de aula novamente? Ainda mais sabendo que naquela sala de aula há uma criança autista. Naquela sala de aula há uma criança que pode estar na mesma situação do que aquela criança que ela machucou. Como fica o pai e a mãe? Como fica o pai e a mãe desta criança que chega em casa com o nariz quebrado de um soco dado por um professor porque estava em crise? E alguém diz assim, mas lá tinha um pedagogo na escola, tem um pedagogo que acompanha os ensinos, acompanha o desenvolvimento da atividade dele. Mas o pedagogo que está ali é um pedagogo preparado para ajudar a desenvolver o ensino? Ou ele é um pedagogo que está apto para ajudar e observar essa criança em crise? Vamos lá então, já tem alguns minutos, então 14 minutos, então posso então citar para vocês já de imediato algumas situações que talvez ajude aqueles que se interessem. Primeiro passo, não existe uma crise sem antecedente. Tá, pessoal? Óbvio.
Não existe uma crise sem antecedente. Então, primeiro passo, antecedência. Isso daí nós chamamos de tríplice contingência. O que é tríplice contingência? É uma antecedência que vem com uma resposta que gera uma consequência. Marido chegar em casa bêbado, olha, se você beber novamente, já tô te avisando, não é para ficar bebendo na rua, chegando tarde, não vou abrir a porta para ninguém, você vai dormir na rua, né? Então o que acontece? Você já deixou uma situação de antecedência, já deixou avisado que aquilo pode acontecer. Ponto. Eu quero me deter um pouquinho na antecedência. Acreditar que essa criança simplesmente entrou em crise é impossível. Impossível. Olha, ela estava sentada aqui do nada, começou a surtar. Do nada, o quê? Ele viu alguma coisa? Apareceu alguma coisa na frente dele, foi isso? Apareceu uma visão na frente dele, uma alucinação? E ele entrou em crise? Opa, pera aí, vamos começar a perguntar. Eu assisto agora uma série na Netflix e falando sobre uma criança autista. Um menino que ele vai crescendo e ele até agora eu já estou na fase de chegar na faculdade. E essa criança, esse menino, ele gostava, o hiperfoco dele, você deve saber o que é hiperfoco, se não sabe, no meu canal tem algumas sugestões de vídeos. O hiperfoco desta criança, desse menino, era pinguim. Então ele usava 3 palavras que a psicóloga indicou para que ele, quando tivesse uma crise, ele pudesse estar, estamos falando de antecedência, tá pessoal? Antecedência. Ele pudesse se resguardar. Então uma das formas que ele tentava conter aquele momento dele era citar várias formas de pinguim. Ele citava 3 palavras ali, citando, até se acalmar. Corria para um canto, escondia naquele cantinho ali, ó, tipo uma lavanderia da escola, uma coisa assim, se escondia naquele cantinho, ficava agachadinho ali naquele cantinho e ia recitando várias vezes, várias palavras para que ele pudesse se acalmar. Por quê? A pergunta não é o que ele fazia, a pergunta é o que estava gerando esta crise. Primeiro, ele usava um abafador. Daqui não é um abafador não, é meu fone, tá pessoal? É meu fone, mas é semelhante a esse. Ele usava um abafador de ruídos. Olha aqui, ó. Eu praticamente não estou nem me ouvindo muito pouco falando aqui com vocês. E esse abafador de ruídos ajudava a eliminar aquele monte de sons que o incomodava. E tem pessoas que às vezes não percebem, não entendem, que às vezes o próprio som produzido pelo autista incomoda ele mesmo. Ele começa a emitir vários sons. E esses sons podem incomodá-lo também. Então, muitas vezes, nós não paramos para perceber que aquela criança, ela já está dando alguns sinais que, opa, crise à vista, alguma coisa está incomodando. Ele olha para a cuidadora como ele não concorda com alguma coisa, ele observa o que pode estar acontecendo, ele para observar realmente os sons que estão incomodando, ou alguém que está falando com ele e no momento que ele quer ficar quieto, e aquilo ele começa a gerar alguns sinais que pode dar a entender que uma crise pode estar acontecendo a qualquer momento. Então, não existe sem essa tríplice contingência, antecedência, antes, aquilo que possa gerar. A sala pode estar muito barulhenta? Pode ser. Na sala tem muito estímulo, é ventilador, é lâmpada. Aí ele faz assim, presta bastante atenção que algumas séries que falam do transtorno do espectro autista, sempre aparece essa questão de informação. Alguma vez você já foi na casa de um pai, na casa de uma mãe, ou foi comprar lá no mercado alguma coisa, e o pai e a mãe chegou para você e falou assim, olha, refrigerante é coisa mais, né, uma coisa mais moderna, né? Antigamente a gente quase nem tinha, era aquele refresquinho de 10 centavos, 15 centavos, 10 centavos, sei lá. Então o pai e a mãe chegavam para você e falava para você assim, olha, não esquece, vai lá, é pão, leite, café, aí você ficava contando no dedo. E trazia sabão?
e trazia algo que não tinha nada a ver com aquilo que a mãe pediu, que o pai pediu. Então, quando você chega para uma criança autista e enche aquela criança de estímulo, coloca muito estímulo naquela criança, as chances dela entrar em crise é muito grande. Então, na sala de aula tem uma lâmpada, ele já olha para a lâmpada, que é o ventilador, que ele já escuta o barulho do ar, que dependendo do ar, é um ar-condicionado que não é tão silencioso. É muito provável que aquela criança entre em crise. É muito provável que aquela criança comece a ficar sem entender para onde dá atenção. Um fala, outro fala, outro fala. São vários ruídos ao mesmo tempo, vários sons ao mesmo tempo. E pode ver como muitas delas já colocam logo o abafador, porque ela quer se livrar daqueles ruídos para que aquela crise não aconteça. Você acha que você já pode estar pensando, será que eu sou autista? Será que por um acaso eu também não sou TEA? Porque eu já me vi nessa situação. Isso é mais comum do que vocês pensam. A nossa diretora de ensino da Academia do Autismo fez uma live agora esses dias atrás, dizendo que depois de muitos anos e muita resistência, foi elaborado um diagnóstico de tudo que ela já passou na sua vida e foi descoberto que ela realmente também é TEA, ela é autista. E aí ela falou que agora ela entende até por as resistências dos próprios pais em aceitar o diagnóstico. E ela começou a dizer o quanto ela se sentia incomodada. Quantas vezes ela saiu de festa, de eventos, por causa daquele movimento todo que acontecia ali, ela ficava perturbada, nervosa com aquilo. O quanto acontecia de sofrimento da rotina, que também é uma antecedência, pessoal. Então o professor chega e fala, pessoal, todo mundo hoje vai jogar bola depois que fizer essa atividade. 2 crianças autistas na sala de aula. Ele chega e fala o seguinte, não vai jogar bola mais ninguém também não. Ele às vezes quer punir alguma criança na sala de aula, que esta criança na sala de aula não é TEA, mas ele fez alguma atividade, ele fez alguma coisa que o professor se aborreceu e agora não quer que ele participe mais daquela atividade. Só que ele esquece que essa quebra de rotina para a criança autista é uma quebra de rotina que vai deixar essa criança provavelmente em crise. Há crianças que muitas vezes ela deseja participar, ela deseja fazer e ela já pensou naquilo que ela será beneficiada. Ou então simplesmente você faz a atividade e você vai ao banheiro. E o professor olha para aquela criança e fala, não, você está birrento hoje, você não está me obedecendo direito. Eu falei para você fazer isso, você não fez. Você não vai ao banheiro. E isso pode desencadear essa antecedência em uma crise. Ah, professor, mas é birrento, é porque ele quer. Gente, não é assim. Não é assim que realmente funciona. Eu costumo dizer assim para as pessoas, vocês estão entendendo que nós estamos conversando sobre alguns casos de crise que gerou agressão, punição, processo contra o professor, exoneração. Estão entendendo a dimensão que a coisa chegou. E eu estou falando com você, nós estamos conversando aqui sobre situações que podem evitar que até mesmo qualquer um de nós, quem sabe uma vez, nós possamos estar numa situação dessa. Nós chegamos a uma situação como essa. E aí o que acontece? Voltando lá. A criança que tem essa quebra de rotina, ela pode também ter uma crise. Aí, voltando lá dizendo sobre a criança, mas a criança também fala que é TEA e ela gosta de se aproveitar disso. Você acha que uma pessoa que é TEA, já falei, uma pessoa que é diabética, ela toma medicamento porque ela quer? Ela quis ser diabética? Ela fez de tudo, ela olha, o meu foco, eu tenho que ser diabética. Você acredita que uma criança, ela tem que falar assim, nossa, meu sonho é ter pressão alta, eu acho tão gostoso tomar remédio para pressão. Você acha que uma pessoa fala, nossa, é tão gostoso, eu queria tanto operar da vesícula, eu já operei, viu, pessoal? A sensação não é boa, não. Então, por que o autista ele é daquele jeito? Porque ele quer. Ele gosta de criar modos simplesmente para ser notado. Assim que as pessoas tratam, às vezes,
uma criança TEA. E não é assim que acontece. Essa não é a verdade. Essa não é a realidade. Pessoal, muitas vezes a criança autista ela precisa de uma atenção necessária. Ela precisa de algo que possa realmente ela dizer aquilo que ela está sentindo, sobrecarga sensorial, audição, muita gente pegando ao mesmo tempo, e às vezes a pessoa, quando ela está em crise, alguém vai lá e quer passar a mão. Calma! Muitas vezes ela chora e você fala, o que está acontecendo com esta criança? O que está acontecendo? E às vezes as pessoas começam a perguntar para outras pessoas, e é onde geralmente é o meu maior pedido, pergunta para ela, pergunta para a criança se realmente ela está bem. Pergunta para a criança o que está acontecendo com ela. Pergunta para a criança o porquê que essa criança está em crise e da melhor forma que você pode fazer para que essa criança possa realmente, pelo menos aquele momento, ficar um pouquinho mais tranquila, passar aquele momento ali de alta ansiedade, de uma crise, de um incômodo que ela pode estar sentindo naquele momento, de dor que ela pode estar sentindo naquele momento. Eu já vi vídeos de crianças autistas que às vezes tentam conter na marra, tentam conter de uma forma agressiva, e depois você descobre que aquela criança estava com uma crise intestinal muito forte. E às vezes são crises intestinais muito fortes que a criança autista geralmente sofre mesmo, e que pode ser que ocasione onde a criança está passando por aquele momento. E a contenção, professor? O professor poderia contê-lo, segurar na marra, agarrar ele na força? Existem dois profissionais, pessoal, até mesmo citados, vai ter uma citação interessante também do Dr. Luciano Lacerda, dois profissionais que podem fazer a contenção. O primeiro profissional é o médico, que o médico ele vai saber o momento certo daquela crise, daquele paciente. Existe até alguns vídeos na internet onde mostram autistas que estão com camisas de força. Malu entrou na live, seja bem-vinda, Malu. Obrigado pela presença. E essas pessoas, essas crianças, ao estar contidas, ao sendo colocado em camisa de força, dizem que é tratamento para criança autista. Nós não sabemos se é uma fake news, se é alguém que inventou, colocou aquela criança dentro da camisa de força e falou que estavam contendo um autista. Isso daí nós não sabemos. O que nós sabemos é que muitas vezes, muitas pessoas acreditam que essa forma seria a forma ideal de fazer uma contenção, de fazer com que uma pessoa em crise, uma criança autista, viesse a ser contida. Não. Antecedência, já chegamos nela? Qual que é a antecedência? A antecedência é aquilo que acontece antes da crise. Como que essa criança entrou em crise? Uma forma muito bacana de você perceber isso, muitas vezes são pelos olhares, muitas vezes são pelos movimentos que essa criança pode estar fazendo, tá, pessoal? Então tem uma criança ali que ela está nervosa, você viu que ela está suando, você viu que ela está tensa, ela fez uma atividade, o professor passou a atividade, é uma atividade que não é literal. O autista ele entende muito de forma literal. É uma atividade que ele vai entender, que você coloque de forma figurativa. A Temple Grande, ela fala muito isso no livro Temple Grande, no filme, né? E no livro também. Já falei várias vezes deste livro. Tá por aqui, eu acho que deve estar aqui, por aqui. O cérebro autista. Então a Temple Grande, ela fala algo bem interessante, né? Já citei isso já em outras formações. Está aqui, ó. Este livro aqui, ó. Tem até um vídeo no meu canal dizendo este livro, O Cérebro Autista. Este livro, O Cérebro Autista. Então, a Temple Grande, ela fala muito isso aqui, que na fazenda, né, criada numa fazenda, o pessoal chegava e dizia para ela assim, nós vamos dormir cedo, que aqui nós dormimos com as galinhas. É bem comum alguém dizer isso, né, para quem mora em sítio, quer dizer que lá todo mundo dorme cedo. Ela se imaginou dormindo no puleiro, junto com as galinhas.
Porque ela não entende aquela forma figurada que as pessoas utilizam. Ela entende tudo de forma literal. Que ela ia subir num puleiro e ia dormir com as galinhas em vez de dormir numa cama. Então, todas as vezes que a pessoa consegue entender o que está causando aquela aflição, então um texto que muitas vezes é de forma figurativa, as palavras de forma figurativa, como eu já falei em algumas outras ocasiões, da professora chegar para a criança e falar assim: vamos para o recreio, então vamos todo mundo matar a fome. E a criança pulou o muro da escola e saiu correndo porque achou que ia matar alguém. Ele entendeu que ia matar a fome. É óbvio que para aquela criança já começa a dar a entender que ela vai ter uma crise. Então é óbvio que todas as vezes que eu começo a buscar, que eu começo a entender, que eu começo a procurar entender aquela criança, e o primeiro passo da antecedência, eu falo para todas as pessoas antes de toda e qualquer coisa. Um dos primeiros passos da antecedência, procura conversar com a criança e não da criança. Às vezes a criança já é verbal, fala, e o pai e a mãe chegam lá na frente do professor e falam: ah, meu filho não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta disso, meu filho pensa isso, pensa aquilo, pensa isso. Gente, deixa a criança falar. Ela sabe falar? Sabe. Então deixa a criança falar. Conversa com a criança. Deixe que a criança fale com você. Né? Olha, eu não gosto de, se não me engano, foi a dona Slaine que entrou aqui, seja bem-vinda. Fale com a criança sobre o porquê que ela está em crise. O que está acontecendo? O que está te incomodando? É o barulho da sala? É a quantidade de estímulo? É a tarefa que ficou muito difícil para você entender e conseguir resolver? E agora, aqui não é um cabo de guerra que todo mundo quer falar quem pode, quem não pode fazer, quem deve não fazer. É uma tarefa que eu posso te direcionar, eu posso te indicar. Vocês entenderam? Vou dar um exemplo muito bem claro para vocês. Eu acabei de falar tríplice contingência. Se eu estivesse dando uma aula agora e falasse para vocês antecedência, gente, pensa na cabeça de vocês aí a antecedência. Vocês saberiam me dizer? Você já imaginou o que seria essa antecedência? Eu explicaria. A antecedência é aquilo que ocorre antes de você ter uma crise. Antecedência é aquilo que faz você se sentir mal. Você está muito ansioso, você está num grau alto de ansiedade, a sala está barulhenta, tem alguém te provocando, é bullying. E quando você pega um professor que dá 2 socos no rosto de uma criança, você começa a perceber que aquilo não está certo. Você começa a perceber que não é só um despreparo do professor, é um despreparo que existe dentro de todo um corpo que está ali envolvendo. Eles vão fazer, se necessário. Não vá ligando para a SAMU porque uma criança entrou em crise, é um autista que entrou em crise momentânea, que muitas vezes ele sai, ele quer respirar, ele sai de momento e você deixa ele ali. Parou ali, respirou, conversou certinho, viu que a pessoa voltou novamente daquela crise, o que você vai fazer? Você vai falar, vamos conversar, vai brincar, vai fazer isso. Gente, às vezes espera 1 dia, 2 dias, depois você conversa com aquela criança. Não precisa ficar em cima daquela criança, é como uma pessoa que sofre de desmaio, ou tem uma crise de pânico, fica todo mundo em cima. Ah, o que foi? O que aconteceu com você? O que você tem? E não sei o que. Porque naquele momento ali não é o apropriado para isso. Outra situação que jamais você deve fazer e aonde muitas vezes muita gente não vai gostar. Quem quiser deixar no comentário, comenta aí. Se alguém quiser entrar e fazer uma participação. A Deunice colocou aqui participação. Deunice, você quer participar ao vivo? Eu te chamo? Ou você só quis clicar no acenar e ensinou na solicitação? Se você quiser conversar comigo e participar, pode me mandar um oi que eu já aceito você, tá? Só tomar uma água aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, alguma participação? Alguém digitou alguma coisa? Canal Professor Rogério Melo não. No Facebook Rogério Humanas também ninguém. Aqui no Instagram também ninguém. Até porque muita gente me avisou, até de escolas que depois eles reproduzem, né,
essas lives, essas falas. Seria bom participar em tempo real, né, pessoal? Mas muitas pessoas vão assistir depois, né? Querem assistir depois. Ok, vamos lá então. Jamais, não é que jamais, mas evite ao máximo. Então, vou colocar dessa forma, né? Chamar pai e mãe para buscar criança na escola. Tá ok? Nós sabemos que se a criança, se o pai for chamado e a mãe for chamada porque aquela criança naquele momento entrou em uma crise, não é uma birra, é uma crise, realmente aquela criança pode ser reforçada a novamente se jogar, se morder, se bater, porque ele quer voltar novamente, ele quer voltar para casa dele, porque aquela aula ele não gostou, ou falaram alguma coisa para ele que ele não gostou, enfim, tá? Ainda mais pais e mães de adolescentes aí, jovens, sabem o que eu vou falar para vocês, principalmente quando o jovem autista se apaixona. Ele gosta de alguém na escola, ele gosta de alguém na sala de aula e ele não tem a reciprocidade, ele pode não querer ficar dentro da sala de aula ou observar que aquela pessoa não lhe dá atenção e aí ele pode gerar uma crise. Isso acontece também. Então, se você ligar para o pai e para a mãe, ele vai entender, olha, vai ligar para meu pai e para minha mãe, eu vou sair daqui, vou embora para minha casa e fazer o que eu quero. Eu vou assistir um filme, vou jogar, eu vou brincar de videogame, eu vou fazer outro tipo de atividade, até porque muitas vezes algumas crianças autistas, tem alguns que ele tem uma amizade com as pessoas adultas e não gosta muito das amizades da brincadeira com crianças, e existem outros que gostam mais de estar com a criança, se sente melhor com as crianças do que mesmo com a pessoa adulta. Ele se sente melhor, ele se sente mais bem confortável, ele se sente mais bem atendido, ele se sente melhor entrosado com uma pessoa, uma criança ou um adulto, dependendo do autista, do que realmente com uma pessoa da mesma idade que ele, tá bom? A antecedência que gera a resposta e que gera a consequência. Mas no momento que a consequência vem, o que fazer com a consequência? Eu citei no começo da live aqui com vocês, e eu quero até fazer a leitura de uma colega de trabalho, aqui agora já são 35, 36 minutos que nós estamos na live, a previsão é de até 1 hora. Eu quero ler com vocês aqui um relato de uma colega que ela nos disse antes daqui da live o que ela faz, né? E está colocando inclusive no livro, né? Leidiane já participou comigo aqui de algumas lives, Leidiane e Jennifer, e já participou inclusive com a dona Islaine também, entrevistando, conversando, trocando assim algumas informações sobre as crianças com TEA dela, especificamente como ela trata, como ela ajuda, tá bom? Aqui ela está lançando depois o trabalho dela e aqui ela trouxe uma parte sobre algo que acontece realmente com ela, o que já aconteceu, que ela colocou como técnicas para acalmar uma crise. No caso, é um testemunho dela. Para acalmar meu aluno durante uma crise, eu adotava algumas estratégias eficazes. Primeiro, observava atentamente seu comportamento e sinais de frustração, para entender melhor o que estava causando a crise. Gente, exatamente. Esse sinal de frustração, não sei se eu tenho aqui, mas a maioria de vocês deve conhecer aquelas pranchas de comunicação que eu trabalho. E ontem eu ouvi isso de uma colega de trabalho. A colega chegou a dizer assim, pessoal, a colega chegou a dizer para mim assim, pessoal, tem uma criança aqui onde eu trabalho e essa criança ela está entrando em crise porque ela não está conseguindo se comunicar. Então realmente a não comunicação, o não conseguir se comunicar realmente faz com que uma criança possa entrar em crise, sim. Então, é muito interessante se você conseguir se comunicar com esta criança. É muito comum se você conseguir fazer com que essa criança fale o que ela está sentindo. Como eu disse para vocês, algumas vezes é uma dor que a criança está sentindo. E isso daí, se você conseguir entender, se você conseguir buscar aquilo que a criança está sentindo, é bem provável sim que ela vai falar contigo. Em seguida,
eu permitia que ele respirasse profundamente, incentivando a inspirar e expirar lentamente. Isso ajudava a reduzir a ansiedade e acalmar suas emoções. Muito bacana também. Ótimo, muito legal. Aí ela diz assim, além disso, oferecia um objeto ou uma atividade. Esse oferecer objeto é interessante. Só que esse oferecer objeto não é muito bacana você chegar para a criança e fazer isso aqui, ó. Tá aqui para você. Ele pode arremessar na hora da crise. Mas você falar assim, se você quiser pintar e está em cima aqui em cima da mesa do professor, pode sim ser algo que a criança depois vai lá e pegue por conta própria, senta e vai fazendo atividade, que eu já fiz isso, inclusive, pegar a massinha, deixar em cima da mesa, daqui a pouco a criança vai pegar a massinha e começa a brincar com a massinha, e aos poucos ela vai se acalmando. Também, só evita se a crise, naquele momento de crise, se você oferecer objeto, ela pode se jogar o objeto, mas é correto mesmo, é isso mesmo, tá? Respirava junto com ela, demonstrando empatia e mostrando que estava ali para apoiá-la. Essa conexão tranquilizadora ajudava a fortalecer nossa relação e transmitir segurança. Quando ela já estivesse mais calma, ele já estivesse mais calmo, específico de um aluno que ela está falando, eu voltava ao assunto que havia causado frustração e explicava de forma clara e simples o motivo daquela situação. Eu procurava usar uma linguagem adequada à sua compreensão, fornecendo informações que o ajudassem a entender o contexto e a lidar melhor com eventos semelhantes ao futuro. Ok. Ao estabelecermos combinados, eu também proporcionava um alívio para vários. Esse combinado que ela colocou aqui é um combinado muito bacana, que é um combinado quando você faz com a criança, mas como eu disse para vocês, é um combinado de rotina. Primeiro você vai fazer a atividade aqui, depois então, se a gente está habituado com a professora, se a gente está habituado com a professora, entende que a gente pode, de alguma maneira, contribuir com outro projeto de educação a partir dessa. Então, tendo esse preâmbulo aqui, acompanhe comigo agora como se manifesta a partir das características muito essenciais ali dentro da visão do eu gosto muito. Eu fiz a partir de um aluno chamado Júnior, muito querido. Eu dei a imagem, eu até hoje esse tema de mapa, né? Eu passei o mapa para ele dividiu esse mapa em 2 mapa. Eu trouxe aqui para vocês, para desenhar tempo, e vocês conseguirem compreender essa visão do Kennedy como isso se manifesta, né? Redutora, dentro da sua especificidade, nessa visão reprodutora, dentro da sua especificidade, e essa visão transformadora da sua especificidade, tá bom? Então, vem cá. Tendência pedagógica, eu estou Fernando Sonda, segundo a classificação desse caso, cara, opa, ai meu Deus, coloquei sem querer, foi mal, vai aparecer vocês aí agora? Foi. Tá aparecendo aí, né? A partir do Luquezzi. Então, esse aqui é um cara chamado Cipriano Luquezzi, e como forma de pega aqui, segura, abraça e pega na mão. Essa pessoa realmente ela pode entrar em crise, sim. Então, todo o ambiente desta criança precisa ser tomado cuidado. A luz muito forte incomoda, o som incomoda, por isso, como eu disse aqui no começo da live, alguns usam um abafador de ruídos, que é um abafador de ruídos que serve para evitar o tipo de ruído que vai incomodar aquela criança, e assim por diante também. Então, outra situação que é muito importante, muito interessante, é quando você trabalha com alguma música que possa acalmar aquela criança, algum tipo de música que aquela criança se sinta melhor. Eu vou indicar para você aqui, você vai ler na Amazon, é o meu primeiro livro, Transtorno do Espectro Autista, tá aqui, Rogério Mello. Este livro aqui, se você ler no Kindle, se você tem a conta Kindle, a maioria hoje tem, para ler vários livros de forma bem tranquila, você lê ele de forma totalmente gratuita, tá? Eu tenho ele físico, você não precisa, a não ser que você queira pedir ele físico, tá bom? Mas você lê lá de forma totalmente gratuita. Aqui no finalzinho dele, autismo clássico, jogos e aprendizado, é uma parte aqui no capítulo que eu deixei aqui próprio, que são mais ou menos isso que a Leidiane também falou, dos jogos e aprendizados que você vai elaborar, vai fazer com uma criança autista,
E desses jogos de aprendizado você vai criar alguns combinados para que essa criança seja estimulada e venha a fazer um trabalho, e esse trabalho é importante. Professor, eu faço mesmo com o Guilherme. E acrescentei, desculpa, acrescentei um momento para nós, para sempre faço bolinho de chuva. Oh, que maravilha, hein? Slane, isso daí não acalma só o Luiz Guilherme não, viu? Bolinho de chuva, nossa do céu, mas acalma, né? Pessoal, eu me lembro muito da minha infância, porque eu faço um bolinho de chuva, mas tem hora que eu acho que é bolinho de chocolate, porque sai meio torradinho. Mas, gente, é maravilhoso. E você, por isso acrescentei um momento só nosso. Excelente, excelente. Pessoal, o que acontece na maioria das vezes, tá até esse testemunho aqui, tá? Capítulo 2, tô testemunho de uma mãe aqui de uma criança autista, tá bom? Você que não conhece, tá aqui, professor Rogério Mello, tá na Amazon. É importante porque o pai e a mãe, às vezes, precisa desse tempo com a família, precisa desse tempo com o filho. E muitas vezes, essa falta de tempo, essa falta de atenção, é o que acontece na maioria das vezes. Eu vou explicar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo falar uma coisa que gera muita crise. Presta atenção. Eu estou conversando com você. Tá me ouvindo? Tá conversando comigo? Tá conversando, né? Tá aqui. Ó, pessoal, tô aqui, ó. Instagram aqui, Facebook aqui, canal Professor Rogério Mello. Tô com 3 aparelhos aqui, transmitindo para deixar gravado ao mesmo tempo. Aí amanhã, vou dar um nome fictício aqui, José, tá? José. Amanhã o aluno José descobre um diagnóstico que ele é autista. Aí a pessoa, nossa, José é autista. Ah, coitadinho do José. Gente, cuidado, a partir de hoje, toma cuidado que o José é autista. Então, na hora de você conversar com o José, você toma cuidado, Você começa a criar um bullying ao redor daquela criança. Nós falávamos esses dias atrás numa palestra do OAB, eu tive a oportunidade de participar, e o Dr. Samuel, ele estava dizendo que foi, né, feito ali um diagnóstico e também ele foi diagnosticado com autista, ele é autista. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, que ele assumiu, né, até depois pedi a palavra, dei parabéns a ele, né, por estar em público falando que agora ele descobriu também que é TEA e que falando até para encorajar as pessoas que isso simplesmente não o torna diferente de ninguém. E uma colega pegou depois o microfone de uma associação e falou, é verdade, que bom, doutor Samuel, que você teve essa recepção e agora alguém não vai dizer assim, nossa, doutor Samuel escreveu essa vírgula errada porque é autista. Nossa, o doutor Samuel agora, ele quer a página A, depois a A e a B, a C e a D, porque ele é autista. Ah, agora o doutor Samuel... Você entendeu, gente? A pessoa começa a ser alvo de mudanças e de bullying, porque ela acabou de chegar numa live e falar que eu tenho um diagnóstico. É claro que isso já vai ocasionar uma crise a partir daí. Então, quando a dona Islane fala isso, de tirar um tempo para nós, e esse tempo com a família é importante, porque muitas mães, muitos pais costumam se afastar, ou afastar a criança de atividades, muitas vezes por falar, não, a criança é autista, vou ter que afastar, viver com ele enjaulado. Até isso eu já ouvi de pai e mãe. Trancado dentro de uma kitnet, dentro de uma casa. Gente, não! É aí que ele tem que socializar. Ver se ele vai precisar ir para o shopping e usar um abafador de ruído. Pronto. Se ele vai pegar um ônibus e se ele vai observar o ônibus, vai ler o ônibus, ele vai ter uma boa dificuldade na leitura. Puxa, por que não colocarmos ali uma identificação para uma criança que possa auxiliar? Só falando com você, Islane, parabéns. E é maravilhoso que esse encorajamento seja para outras mães. Agora, quando ele não está bem, ele pede para fazer o bolinho de chuva. Maravilhoso. Viu aí? Agora o bolinho de chuva é um reforçador. Olha, eu não tô legal, eu não tô bem. Faz o bolinho de chuva. E às vezes não é nem o bolinho de chuva, né? Luizão aí é gente fina demais. Às vezes é porque naquele momento de fazer o bolinho de chuva, a família tá ali, tá todo mundo conversando, tá todo mundo comendo, tá rindo, tá contando piada, tá contando uma coisa engraçada, tá contando uma... Gente, que coisa maravilhosa. Do que ficar cada um com o celular na mão, né?
estão ali conversando, estão ali dialogando, estão ali vivendo, estão ali trocando experiências. E é na falta de comunicação que eu escrevi este último livro aqui. São 8 livros lançados, mas esse daqui, chamado Aconteceu em Minha Infância, é uma ficção que eu escrevi. E nessa ficção você vai ler, até coloquei aqui atrás, emocionante, comovente, às vezes revoltante, importante é o amor e a dedicação que estão presentes durante toda a ficção. Muitas vezes o que precisamos é de pessoas que realmente demonstrem em suas profissões e vidas o verdadeiro amor ao próximo. Sim, uma criança dislexa que é amparada pelo amor. Por quê? Porque muitas vezes a criança não aprendia, não conseguia entender o conteúdo e ela apanhava em casa. Então esse romance, essa ficção que eu escrevi, não é nem um romance, essa ficção é baseado nisso daí. Dessa criança que não conseguia se comunicar. Comunicar assim, ela comunicava bem, mas não conseguia dizer, olha, eu não estou compreendendo o que a senhora está querendo me dizer. E enquanto uma professora não interveio para tentar ajudá-la, ela apanhava em casa, porque ela não conseguia se comunicar. Aconteceu na minha infância, também você pode ler na Amazon, tá? De forma gratuita, só se você quiser comprar por lá, físico. Se não, não tem problema, pessoal. Vai lá, baixa e lê à vontade. Não é custo nenhum, 0,800. E assim a Leidiane também deixou aqui a sua contribuição. Inclusive, ela deixou aqui, até pedir para ela, este livro se chamará Acolhendo a Diversidade, Orientações para Acompanhamento de Crianças Atípicas, de Leidiane Jennifer, que é um trabalho que ela está lançando também, logo, também em forma de livro, e-book, também disponível. Então, antecedência, resposta. Antecedência, você percebeu que a criança vai entrar em crise? Já toma cuidado e já percebe. Faça como a dona Islane citou aqui. Fala para a criança, você não está bem, né? Fala para mim, o que está acontecendo? Olha, tô sem respirar direito. Gente, sala às vezes com 40 alunos. 40 alunos. Meu Deus, é claro que é óbvio, gente. 40 alunos, 40 e tantos alunos. Tô ansioso. Retira aquela criança da sala. Pede ao direito. Olha, posso sair, professor, com a criança? Saia com a criança. Não, ele tem que ficar aqui. Olha, desculpa, saia com a criança. Ele já está dando sinais. Aconteceu a crise? Afasta. Deixa aquela criança respirar, deixa ela passar aquele momento de crise, evita que aquela criança se machuque. Se ela pegou uma cadeira para jogar no professor, ele falou, peraí, pegou uma cadeira para mim? Deu 2 socos, quebrou o nariz, gente. Quebrou o nariz da criança no soco, é sinal que tinha uma cadeira ali perto. Afasta a cadeira. E outra coisa, empatia. Deixa a criança sentir seu amigo, procure deixar ela falar, pode falar o que está acontecendo, procure entender isso, tá ok? Eu sempre fecho as minhas palestras, tudo se resume no amor. Tenta amar a sua profissão e entender a outra pessoa, porque da mesma forma que você não quer entendê-lo, às vezes alguém não entende você. E muitas vezes muita gente não está nem entendendo o que eu estou falando aqui no meu canal, nem o que eu estou falando aqui na live. E isso me torna pior, ou não me torna uma pessoa que seja desprezível, bem pelo contrário. Também me dá mais força para dizer que, assim como muitas vezes, se eu for para a China agora e alguém começar a falar muito comigo, eu vou entrar em crise que eu não vou entender, ou eu tentar falar com a pessoa que eu quero comer, não vou saber falar, assim pode ser a forma que a pessoa venha querer se comunicar comigo e ela se sentir menosprezada também por não ser entendida. Tá ok? Espero ter ajudado a todos vocês. Deu 20 horas aqui no horário de Mato Grosso e quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado. Vai ficar no Facebook, ficará no Professor Rogério Melo, no canal Professor Rogério Melo. Até que eu quero pedir a vocês, se inscrevam no canal, curtam lá, deixe seu likezinho, porque quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, o YouTube entende que aquilo é necessário e aquilo será também de serventia para outras pessoas. Eu que agradeço, dona Islane, um abraço, seu Luiz, a senhora, ao Luiz, Ana, Bianca e ao menorzinho, não lembrei o nome dele, é Luiz também? Eu acho que, não sei, o menorzinho, você acredita? O pequeno, mas a todos vocês, muito obrigado, a senhora também, dona Islane. Meu beijo, meu abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima com o professor Rogério, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês.
Tchau, pessoal. Forte abraço. Se inscreva no canal. Até a próxima.